Olá a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje vamos mergulhar num tema super importante para os nossos dias: emoções e sentimentos, e como encontrar o equilíbrio interior. O nosso texto de ouro está em Filipenses 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? A verdade prática da nossa lição é que, acima de qualquer método humano, devemos confiar em Deus, pois só Ele pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Vivemos numa época de muitas crises emocionais. Ansiedade e depressão têm crescido assustadoramente. Por isso, é fundamental entendermos que a palavra de Deus nos ensina sobre a nossa vida afetiva. A lição de hoje nos ajuda a reconhecer a ação do Espírito Santo como a fonte do nosso equilíbrio. Para começar, vamos entender que o ser humano é completo. Pensamos, sentimos, desejamos e agimos. Nossa lição anterior foi sobre os pensamentos e vimos como eles influenciam nossos sentimentos e decisões. Hoje, focaremos na parte afetiva. O que é afetividade? De forma simples, é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. A Bíblia mostra que isso envolve nosso corpo, alma e espírito. Mas qual a diferença entre emoção e sentimento? As emoções são reações rápidas, intensas e muitas vezes instintivas, como um susto ou uma alegria repentina. Elas passam rápido. Já os sentimentos são mais duradouros e menos intensos. Eles nascem das emoções, mas nós os percebemos de forma mais consciente, como a gratidão ou a solidão. Por exemplo, em Gênesis, Adão sentiu a emoção da alegria ao ver Eva pela primeira vez. Com o tempo, essa emoção se transformou em um sentimento de amor e companheirismo. Depois do pecado, eles sentiram a emoção do medo e da vergonha, que se tornaram sentimentos constantes de tristeza e angústia. Existem 6 emoções básicas: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Quando elas acontecem, nosso corpo reage, o coração acelera, a respiração muda, sentimos tensão. Vemos isso na história de Caim. Gênesis 4 diz que a ira dele contra Abel ficou visível em seu rosto. Mesmo sendo advertido por Deus, Caim permitiu que a emoção da ira se transformasse no sentimento de ódio, e isso o levou a cometer um crime terrível. Depois, sentimentos de culpa e medo o acompanharam para sempre. Isso nos mostra como é importante aprender a gerenciar nossas emoções com a ajuda de Deus. Agora, vamos falar sobre a experiência e o controle das emoções. Muitas emoções são reações instintivas e não são pecado em si. A questão é o que fazemos com elas. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 4:26: irai-vos e não pequeis. Ele está dizendo que podemos sentir a emoção da ira, mas não devemos deixar que ela nos domine e se transforme em um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo. Por isso, Paulo também diz para nos livrarmos de toda amargura, ira e cólera. Sabe aquela desculpa? Eu sou assim mesmo. Isso é negar o poder transformador de Cristo em nossa vida. A verdade é que emoções negativas repetidas, como raiva e inveja, podem ser um sinal de pecados que estão enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é mais propensa a reagir com ira e hostilidade. Precisamos, como Davi, orar para que Deus nos livre da soberba.
para que ela não nos domine, mas nem toda emoção desagradável é ruim. O medo, por exemplo, é um mecanismo de defesa. Ele libera adrenalina e prepara nosso corpo para lutar ou fugir, nos protegendo do perigo. Até mesmo Jesus expressou emoções fortes. Ele sentiu justa indignação quando expulsou os vendedores do templo, teve compaixão das multidões e chorou pela morte de seu amigo Lázaro. Isso mostra que nossas emoções podem ser direcionadas para o bem. O segredo é submetê-las à direção do Espírito Santo. Então, como podemos ter nossos sentimentos guardados por Deus? Muitos hoje em dia confiam em técnicas de inteligência emocional e na sua própria capacidade de controlar tudo. Esses métodos podem até ter algum valor, mas é perigoso acreditar que podemos ser emocionalmente invencíveis por conta própria. A Bíblia nos mostra um caminho diferente e muito mais seguro. Em Filipenses 4, Paulo nos dá a receita. Ele diz que a paz de Deus, que vai além do nosso entendimento, é o que guarda nossos corações e sentimentos. Mas como alcançamos essa paz? O segredo está em viver com humildade, obediência e uma vida de oração, seguindo o exemplo de Cristo. Paulo exorta os filipenses a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando aos interesses próprios. Quando temos essa disposição no coração, confiamos no cuidado de Deus e apresentamos nossas petições a Ele com um coração grato, a promessa se cumpre, a paz de Deus nos protege. Não é pela nossa força, mas pela ação sobrenatural de Deus em nós. Ema concluso. A batalha pelo equilíbrio interior não é vencida com nossa própria força. A verdadeira paz e o controle sobre nossas emoções e sentimentos vem de Deus. Quando vivemos em humildade, fé e sob o domínio do Espírito Santo, Ele produz em nós o seu fruto, que inclui o amor, a alegria, a paz e o domínio próprio. A vontade de Deus é que seus filhos tenham bem-estar emocional. Entregue suas emoções e sentimentos a Ele hoje e experimente a paz que só Ele pode dar. Obrigado por acompanhar esta aula. Espero que tenha sido uma bênção para a sua vida. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos estudos. Fiquem na paz de Cristo.